Eu sou o pastor Siqueira e estou aqui para falar mais um pouquinho do amor de Cristo para a tua vida. Segunda-feira, dia 9 de maio do ano de 2022. Mensagem de número 210. A quem devemos satisfação? Vamos para o livro de Mateus, capítulo 14, do 22 ao 26. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Os discípulos, vendo ele andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e ficaram com muito medo. Meu irmão, minha irmã, nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Nada sai do controle de Deus. O que ele ordenou será cumprido, o que ele permitiu será resolvido. Alguém pode impedir o agir de Deus quando ele quer? Ninguém. Ninguém tem esta coragem de afrontar Dakamatsu, o Senhor poderoso, e não deve satisfação do que pensa ou faz ao ser humano. Prova disto, nem o Filho sabe quando será a busca da igreja na terra. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente Deus. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus, capítulo 24, do 36 ao 39. A satisfação em Deus nos conduz a uma vida plena. Ele é a própria vida, portanto não existe sentido buscarmos satisfação fora dele. Provérbios 23, verso 15. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegra-se também o meu coração, sim, o meu próprio. Jesus, ele age conforme o teu querer e faz da tua maneira. E saiba você, meu irmão, que dá certo. Ele, quando foi passar a noite na casa de Zaqueu, ele decidiu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Salvou o ladrão da cruz, sem precisar ele fazer campanha, ter carteirinha de membro daquela instituição e ser fiel no dízimo. Bastou reconhecer que estava errado e se arrependeu. Lucas, capítulo 1, verso 37. Porque para Deus nada é impossível. Jesus tocou no caixão que levava o filho da viúva de Naim. Não podia, segundo a lei. Só que esqueceram que quem tocou não era um mero mortal, era o próprio Deus no filho que estava ali e não precisava se desculpar por ter tocado. Não só tocou, mas disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E a Bíblia afirma que o defunto assentou e começou a falar. E ele entregou aquele jovem à sua mãe. Meu irmão, minha irmã, a parte que nós lemos no começo desta mensagem, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele estava no meio da multidão. Logo depois, ele subiu para o monte para orar. Demorou
E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu fico imaginando o pensamento de cada um daqueles discípulos em alto mar. Porque Jesus falou para eles, vai indo, que depois eu vou. E demorou, porque passou todo o dia praticamente. E à noite, já de madrugada, então ele começa a andar sobre as águas para ir até os seus discípulos. Mas os discípulos ficaram com medo, não questionaram a demora do nosso Senhor Jesus Cristo, até porque ele não devia satisfação da sua demora. Jesus, ele age da maneira que ele quer em nossa vida, abençoa quem ele quer, dá riqueza para quem ele quer e tira também de quem ele quer. Ele não deve obrigação ao ser humano. O patrão, ele marca uma reunião e chega atrasado. O funcionário não pode cobrar dele o porquê ele chegou atrasado. Há uma obrigação muito grande dos funcionários ter pontualidade. Você está entendendo? Ninguém sabe o que aconteceu com o patrão para que ele chegue atrasado num compromisso. Ele é o patrão. Não devemos questionar a sua demora, o seu atraso. Nós que somos funcionários, nós temos que manter o nosso horário, manter a nossa obediência e cumprir o determinado período onde nós trabalhamos e a hora marcada. Com Jesus não foi diferente, porque o vaso de barro não tem que perguntar de que maneira o oleiro vai construir ele. Não podemos, irmãos, estar questionando certas coisas, mas nós temos que, tudo aquilo que vier à nossa mão, a gente tem que fazer conforme as nossas forças. Não nos limitar. A Bíblia diz que o bom servo não é aquele que faz somente o que o teu Senhor manda. Você está entendendo, meu irmão? Nós precisamos de Jesus Cristo. Nós precisamos continuar batendo na porta. Se ele quiser abrir, ele abre. Se ele não quiser, ele tem que continuar sendo o Senhor da nossa vida, o Deus que nos fez, o Deus que está com as tuas mãos estendidas, mas também ele pode encolher porque ele é Deus. Ele é Deus. A quem devemos satisfação? Ao nosso patrão, à nossa patroa, devemos satisfação aos nossos pais, à nossa esposa, ao nosso esposo, devemos satisfação ao pastor da igreja, devemos satisfação às autoridades constituídas. Você sabia? Você não pode chegar numa hora atrasada, numa audiência com um juiz, você será repreendido. Alguém vai te chamar a atenção pelo atraso. Mas nós temos que aprender a nos limitar. Nós que somos pequenos. E não tem coisa melhor do que termos a consciência de humildade. Jesus, ele, quando veio à terra, ele nos deu exemplo. Por onde ele andou, por onde ele passou, ele era humilde. Mas chegou o momento que ele precisou usar daquilo que ele era, o próprio Deus no Filho. Meu irmão, minha irmã, vamos pedir para Deus, que Deus venha abençoar a nossa vida, segundo o querer dEle. Vamos pedir que Ele venha curar nossas enfermidades, nos levantar, colocar de pé, segundo a vontade dEle.
É no tempo do Senhor, não é no nosso tempo que as coisas vão acontecer. Mas vamos continuar batendo, dizendo: Paizinho, nós nos humilhamos diante de Ti para que o Senhor possa, através da Tua misericórdia, estar nos auxiliando, estar curando, estar visitando a nossa casa, assim como o Senhor fez com Zaqueu. Quantas pessoas estão neste momento precisando de uma visita do Senhor para mudar a história, para mudar a vida dos moradores desta casa, desta família. Nós pedimos ao Senhor, papai, e damos total liberdade para o Senhor ir para a nossa casa. Não somente pousar, mas também viver nela. Não somente pousar, mas também trabalhar nela e abençoar. Continue conosco, Pai. Meu irmão, quarta-feira nós estaremos aqui de novo, se Deus quiser, a partir de uma linda mensagem para abençoar tua vida. Até quarta-feira, se Deus quiser, com mais um pouquinho do amor de Cristo para a tua vida.